Bom dia, boa tarde ou boa noite, professor. Eu, Israel e Fernando Cirino. A gente vai estar apresentando a resolução dos exercícios do capítulo 14 do REM. A gente decidiu, primeiramente, dividir os exercícios lendo as informações que eles nos dão, falando sobre o que se pede e resolvendo ele em si. Bem, eu vou estar lendo as informações que nos foram dadas para o exercício. Uma bomba dosadora alternativa de pistão de simples efeito triplex, ou seja, 3 cilindros ou cabeças em paralelo, possui as seguintes características: diâmetro do pistão de 100 mm, frequência de movimento de 120 pulsações por minuto, rendimento volumétrico de 98%, um rendimento total de 80% e um NPSH de 1 metro, englobando as perdas de carga nas válvulas de admissão. Essa bomba fornece uma vazão média de 10 metros cúbicos por hora de água oxigenada, com massa, a um sistema que apresenta um desnível de 15 metros entre os reservatórios de sucção e recalque, sendo que o reservatório de sucção encontra-se ao nível do mar e aberto à atmosfera, e o reservatório de recalque possui uma pressão manométrica de 200 kPa. A canalização de sucção, com um diâmetro de 40 mm, apresenta um comprimento equivalente de 15 metros, sendo 10 metros correspondente a acessórios e o restante a tubulação reta. E a canalização de recalque, também com 40 mm de diâmetro, tem um comprimento equivalente de 45 metros. Bem, na questão 1, ele pede para a gente usar a figura 6.8 para o cálculo da perda de carga, em A, o curso do pistão de cada cilindro, em B, a potência consumida pela bomba, e em C, a altura da sucção máxima da instalação. Bem, a gente vai ter 3 cilindros desses, mostrados na figura, porque é um corte transversal, então nós teremos 3 cilindros desses em paralelo. E na direita, a gente pode ver a vazão em função do tempo para 3 cilindros. E a vazão que a gente vai usar é essa vazão resultante, que seria no pico de cada ciclo, né, vamos dizer assim. Bem, em A, ele pede para a gente calcular o curso do pistão de cada cilindro. E primeiramente a gente vai ter que achar a vazão média de cada cilindro, que ele nos deu que foi 10 no total, então para cada cilindro a gente divide por 3, que a gente vai achar 3,33 metros cúbicos por hora, ou seja, 9,26 vezes 10 a menos 4 metros cúbicos por segundo, que é a unidade que a gente vai usar para calcular o curso, né? Então, pela equação 14.1, a gente vai achar o curso de cada pistão. Então, substituindo na equação 14.1 a vazão em metros cúbicos por segundo, o diâmetro em metros, a frequência ppm e a razão o rendimento volumétrico. Então a gente acha um curso de 60 milímetros nessa equação. Em B, ele pede para a gente achar a potência consumida pela bomba. E pela tabela da direita, que é a 6.8 dada pelo livro, para uma vazão total, quer dizer, que vai passar nos tubos, é a soma dos três cilindros trabalhando juntos. Então, a canalização de 40 milímetros de diâmetro, a gente consegue retirar que vai ter uma perda de 17 metros a cada 100 metros. Então, a gente vai calcular as perdas de carga na sucção e de recalque. Na de sucção é o que foi dado, de 15 metros, que ele pediu para a gente considerar isso. Multiplicando pela razão, a gente vai achar que a perda de carga vai ser de 2,55 metros. E na de recalque, calculando pela distância que ele nos deu, de perda de carga, a gente consegue achar aí 7,65 metros. Então a perda total vai ser a soma desses dois, que a gente acha de uma perda manométrica de 10,2 metros. E passando isso para energia específica, ou seja, a quantidade de energia por quilo de fluido que vai ter que ser transmitido para a gente vencer essas dificuldades ou essas perdas de cargas, vai ser de 100,06 joules por quilo. E a partir da equação 9.6, e considerando nulas as velocidades do líquido na superfície dos reservatórios de sucção e recalque, a gente pode escrever da seguinte forma. A gente vai desconsiderar as velocidades, a cota vai ser considerada a nível do mar, e a pressão de sucção vai ser zero, porque a gente está calculando em relação à pressão atmosférica.
E na equação de baixo, a gente vai adicionar a parte da perda de carga, quer dizer, vai ser o quanto de energia que o motor em si vai ter que dispendiar para ele conseguir vencer todas essas perdas e alcançar a pressão que a gente quer, que vai ser em torno de 396,46 joules por quilo. Então, pela relação 14.3, para uma vazão total de 10 metros cúbicos por hora, ou seja, 2,778 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos por segundo, pela equação 14.3, e utilizando o rendimento total dele, que vai incluir as perdas por atrito, perdas por corrente de fuga, que a gente já tinha visto nas bombas centrífugas, que não vai ser muito diferente nesse quesito de perdas. A gente consegue achar aí uma potência total, quer dizer, que vai ter que ser consumida pelo motor, vai ser de 1,85 kW, que a gente consegue achar a resposta da B. Em C, ele pede para a gente calcular a altura de sucção máxima da instalação, ou seja, vai ter que ter uma relação entre cavitação e a potência que a gente quer gerar em uma determinada altura. Isso vai ser determinado pelas características da própria bomba. Então, para a gente primeiramente começar uma análise, a gente vai seguir, de acordo com a Hydraulic Institute, para bombas triplex, o valor de altura de extração calculada pela equação 14.4, que deve ser dividido por 3, logo, sendo LS 5 metros, e o comprimento da linha de sucção desprezando o comprimento equivalente dos acessórios, que só levar em consideração as perdas de tubulação reta, como eu já tinha dito. Então, a altura de aceleração, colocando as propriedades que já estão mostradas a seguir, a gente chega a uma altura de aceleração de 5,03 metros. E como o reservatório de sucção está ao nível do mar, a gente vai igualar o P2 igual a PTM. Ele está diminuindo ali basicamente pela a gente achar isso em quilograma-força. Então a gente acha aí em quilograma-força, a pressão atmosférica é de 10.330 kg/força por metro quadrado. E para a gente também ter uma análise da cavitação, ou a gente achar a altura máxima, o limite onde a gente consegue operar essa bomba, a gente vai ter que analisar as pressões de vapor do fluido que a gente está trabalhando. Nesse caso é água. Então ele nos deu, nessaquela temperatura, água não, água oxigenada, né, no caso. Para oxigenada naquela temperatura, a pressão de vaporização é de 6,18 kPa, que transformando para quilograma-força, dá 630 kg/força por metro quadrado. E o Rho, ele nos deu que seria 1.340 kg/m3, passando para peso específico, a gente acha 1.340 kg/força por metro cúbico. E uma observação que a gente vai ter que ter, né? A gente vai ter que levar em consideração o fator de correção para o cálculo da vazão máxima, pela equação 14.7, que para bombas triplex é KV 1,1, que seria a perda de carga PS, por ser proporcional ao quadrado da vazão, deve ser multiplicada por 1,21. Esse HPS é a perdas na linha de sucção. Então, a gente, pelas informações do livro, a gente sabe que o QV é igual a 1,1. Substituindo, achando o Q máximo, que seria o QV vezes a vazão média que nos foi dado, e substituindo na equação para achar as perdas de cargas, tanto localizadas como as de linha de tubo, a gente acha que esse fator ele vai ser elevado ao quadrado, que nos daria 1,21, por isso esse valor. Então, para achar a altura máxima, ou o limite de onde a gente consegue trabalhar, a gente vai ter que igualar o NPCH disponível e o NPCH da bomba. Fazendo isso, pela equação 14.6, que nos dá NPCH igual a P2 sobre o peso específico do fluido que está trabalhando, menos a perda de carga, que seria a altura de sucção geométrica, menos o PS, que seria a perda de carga na linha de sucção. HSG seria a altura de sucção geométrica.
basicamente a altura que dá em relação à bomba, de onde que ele está saindo, né? No caso, os reservatórios. Eles nos dão também o ρV, que seria a pressão de evaporação do líquido, a temperatura de bombeamento, o HA, a altura de aceleração que nós já calculamos, e o HVA, que seria a perda de carga na válvula de admissão. Nesse caso, a gente vai igualar tanto o HVA igual a NPCH, porque ele já vai englobar essas perdas de carga dos acessórios. Então, a gente igualando os dois, a gente chega à seguinte expressão, que é o PATM sobre o peso específico menos a pressão de vaporização sobre o peso específico menos o NPCH da bomba menos 1,21, que foi o fator que nós achamos para a perda de carga na linha de sucção menos a altura de aceleração. Fazendo isso, a gente chega aqui a altura mínima, né, ou já diz isso, que é a altura máxima que a gente que consegue chegar, é a menos 1,87. E esse valor de menos, ele nos remete a dizer que ele vai estar acima, o reservatório vai ter que estar acima da bomba, para que ele não ocorra a captação. Bem, a gente chega ao final do primeiro exercício, e é isso. Agora, no início, a resolução do exercício 2, resolvido, do capítulo 14. Vamos lá. Um compressor alternativo de ar, simples efeito, apresenta as seguintes características: custo do pistão igual a 150 mm, diâmetro do pistão 150 mm, coeficiente de espaço nocivo 0,05, velocidade de rotação do eixo de manivela igual a 400 rpm, pressão na admissão igual a 100 kPa, rendimento interno ou adiabático 83%, rendimento mecânico 85%. Considerando a compressão como adiabática, com R sendo admitido na temperatura de 27 graus Celsius e desprezando a compressibilidade, deve-se determinar o rendimento volumétrico do compressor, a vazão aspirada e a potência consumida no seu eixo. Para encontrar o rendimento volumétrico do compressor, foi utilizada a equação 14.28, onde o fator multiplicativo KF, que é levado em consideração as perdas de carga na válvula e o aquecimento do gás admitido, é considerado como 0,96, que foi indicado pela Atlas Copco, que é uma empresa do ramo de produção de compressores. E o valor do expoente diabático K foi considerado 1,4 para o ar. Pode-se obter então um rendimento de 90,3%. Na letra B, nós devemos determinar a vazão aspirada por esse compressor. E primeiramente nós precisamos determinar o volume dele, o volume desse pistão. E para que isso seja possível, nós utilizaremos a equação 14.22, que nada mais é que o produto da área da seção vezes o comprimento do pistão. Dessa forma, nós obtivemos o valor de 2,65 vezes 10 elevado a menos 3 metros cúbicos. E finalmente, agora, com o volume do pistão, nós podemos então obter a vazão volumétrica através da equação 14.29, que é o produto do volume vezes a velocidade de rotação do eixo vezes o rendimento volumétrico compressor que nós encontramos na letra A. Feito o produto desses valores, nós precisaremos dividir por 60 para passar os minutos da velocidade de rotação que está em RPM para segundos, e onde será obtido um valor de 0,01595 metros cúbicos por segundo, e a partir desse valor nós multiplicaremos por 60 para passar para a hora, e iremos obter o valor de 57,42 metros cúbicos por hora. Na letra C, deve-se determinar a potência consumida pelo eixo do compressor. E primeiramente, nós precisamos determinar a densidade do ar para essa situação.
em função da temperatura de admissão, para que nós possamos calcular a vazão máxima. Então, nós utilizaremos a equação 1.11. O R, nós sabemos que é a constante, né, do ar, que é 287 Joule por quilograma Kelvin, e a temperatura de admissão ele dá 27 graus Celsius, porém nós precisamos utilizar em Kelvin, transformando vai ficar 300 Kelvin, e a pressão na admissão é de 100 kPa. Dessa forma nós determinamos uma densidade de 1,16 kg por metro cúbico. E dessa forma nós podemos então encontrar a vazão máxima com a vazão volumétrica já obtida na letra B. Então pode-se obter 66,6 kg por hora. Bom, como foi informado no enunciado, a compressibilidade será desprezível, onde ZA é igual a ZB, que é igual a 1. E dessa forma nós então iremos calcular o trabalho específico da compressão isentrópica, através da equação 1.19. E iremos obter o valor de 111,112 kJ por quilograma. E finalmente então poderemos utilizar esses valores na equação 14.32 para encontrar a potência no eixo, multiplicando a vazão máxima pelo trabalho específico encontrado e dividindo pelo produto dos rendimentos adiabático e mecânico. Foi encontrado o valor de 2,9 kW.